Shalom, Boker Tov. Hoje agora, nesse momento é manhã, né? Então Boker Tov, bom dia. E ao mesmo tempo, Shalom Aleichem, que a paz de Adonai venha sobre todos nós, né? Sobre todos vocês, meus amigos, meus irmãos, irmãs, amigas que acompanham a gente no canal. Fico muito feliz de ter você, muito feliz de inclusive ter aqueles comentários, aquelas participações no canal. É muito gostoso, é como se nós estivéssemos mais aproximados e tivéssemos essa chance de conversarmos, né? Então fique muito à vontade. Eu me sinto muito feliz quando eu recebo mensagens, né? Algumas mensagens são tão estimuladoras, né, que eu sempre respondo, eu agradeço pelas boas palavras, né, que animam a gente. Produzir esse canal, que já está no seu 3º ano, ele é muito gostoso, muito prazeroso, porque eu sempre tive em mente e no meu coração poder compartilhar as Escrituras Sagradas de uma maneira mais profunda, não simplesmente literal, né, vamos dizer assim, né? Toda a minha vida eu fui assim, desde meus 29 anos, eu comecei hoje estou com 60, caminhando para 61, eu comecei a ensinar as Escrituras e em diversos estados, inclusive do Brasil. E isso sempre foi para mim muito prazeroso. E agora, o nosso projeto desses 3 anos que eu falei é exatamente fazer com que as pessoas mergulhem no conhecimento do hebraico e do aramaico. E a gente vai dar umas pinceladas, obviamente, no grego, que foi uma das primeiras traduções, e para a gente poder crescer nesse conhecimento. E a gente está vendo, né, hoje a segunda parte do vídeo sobre cristianismo, a grande mentira. E por que eu estou falando isso? Não é para ofender ninguém, não é? Eu tenho amigos que são cristãos, que eu amo muito. Conheço pessoas que são piedosas, são cristãos e são piedosos. São pessoas boas, pessoas maravilhosas. Não estou... meu enfoque não é atingir essas pessoas. O meu foco, que meu objetivo é atingir a teologia cristã. Mostrar que a teologia cristã é uma heresia, é uma mentira. Salvo, claro, alguns elementos aqui e ali que são colocados no recheio para dar um caráter de verdade, né? Então nós estudamos até recentemente o comentário de Jerônimo no último vídeo, né? Eu encerrei o vídeo com o comentário de Jerônimo, ele dizendo o seguinte: ele falando, né, se nós somos obrigados a aceitar os judeus no nosso meio, eu sinto dizer que nós nos tornaremos judeus e eles não se tornarão cristãos. Então, esse sinto dizer já demonstrava todo o caráter anti-judaico que existia naquela época. Então, os próprios criadores do cristianismo, Epifânio Salamina, Marcião, Jerônimo, Agostinho, Tertuliano, todos eles tinham um espírito anti-judaico. E o objetivo deles era, ao criar uma nova religião, em mentir de que foi o próprio Messias que criou, de que os apóstolos iniciaram uma nova religião. O objetivo deles era justamente romper os laços com o povo judeu, com Israel. Por quê? Porque Israel, Paulo diz isso lá em Romanos, Israel é que detém o direito de interpretação dos oráculos divinos, ou seja, da palavra de Deus. Então, eu precisaria montar uma estratégia. Então, por que eu estou fazendo esses 2 vídeos? Aparentemente você poderia dizer assim, mas não tem nada a ver com o ensino da Torá. Tem, porque a Torá, ela é atingida, ela é ferida, ela é maculada, ela é obliterada, ela como que eu vou dizer, ela tentam tirar a Torá todo o tempo da vida da humanidade. Por quê? Porque sabem que ela é a verdade, ela é a palavra de Deus. Então, quando se rompe esse elo entre Torá e a humanidade, você está rompendo o elo entre Deus e a humanidade. Porque vamos lembrar que a Torá é divina. A Torá é a palavra que procede de Deus. Não é à toa que João, nós vimos isso, né? João 1, ele diz lá em João 1:1, né? Que a Torá, né? A palavra se fez carne, né? Ou seja, no princípio, né? Em Bereshit, era a palavra da Vá, a palavra estava com Deus, e diz assim, Deus era a palavra, é a palavra. Então, para vocês terem uma ideia, a ligação da palavra é muito séria com a divindade, com Deus. Então não se pode simplesmente
achar que o cristianismo é uma religião bonita, boa, ou como rotula a religião do amor, para dar a ideia de que o judaísmo não é uma religião do amor. No judaísmo tem sacrifício de animais, no cristianismo não precisa nada disso. Nós vivemos agora no amor. Só que esse amor é tão irreal porque não é prático. Se você dizer que ama com a boca é a coisa mais fácil. Tá? Então eu quero voltar no nosso capítulo do livro de Revelações, de Apocalipse, que ele é para nós o ponto de partida. Está no capítulo 17 de Apocalipse, vou colocar em português, Apocalipse 17, no verso 5. Lembra que ele fica falando sobre a grande prostituta, a grande meretriz que se assenta sobre as 7 colinas e se assenta sobre a besta, e que os reis da terra, né, os reinos da terra se submetem a ela. Então, no versículo 5 diz o seguinte: e em sua testa está escrito um nome, a saber, mistério, a grande Babilônia, a mãe das fornicações e abominações da terra. Claro que a gente não vai estudar o capítulo 17 hoje, nós vamos estudar ele depois da parte. Eu só estou pegando partes aqui para a gente poder dar o início do nosso vídeo, tá? Quando ele fala assim, em sua testa está escrito um nome, vamos lembrar que o sumo sacerdote, o Kohen Hagadol, quando ele tinha uma placa de ouro e estava escrito Santidade a Adonai. Tá? Então, estava escrito, poderia dizer assim, estava escrito na sua testa Santidade a Adonai. Aqui no verso 5 eu vejo que a grande prostituta, ela tem na testa dela não santidade a Adonai, ou seja, não há o senso de sagrado para Adonai, o senso de sagrado de Adonai, não há o senso de sagrado da palavra, mas está escrito assim, está escrito um nome, a saber, né? Mistério. Esse a saber, né, não é, eu diria assim, não é bem a saber no hebraico, né? Ele está escrito assim, eu vou ler para vocês em hebraico, depois eu explico o que significa as palavras, tá bom? Eu vou ler para vocês em hebraico. Ve'al mitzeh katuv shen beder sod. Esse beder, ele é caminho, tá? Ele é um modo. Lembre, por exemplo, quando Yeshua diz eu sou o caminho, ele está dizendo eu sou o Derek, que é o meio pelo qual, né? Ou por onde eu chego em algum lugar. E aí, aqui nós sabemos que Derek, o caminho, é a Torá. Tá? Você vai olhar isso na escritura, você vai ver isso claramente. Mas aqui está dizendo o seguinte, ele fala que na testa dessa prostituta, ou seja, em vez de santidade Adonai, existe algo oculto, tá? Sod, em hebraico, certo? E que é a maneira como ela se revela. Ou seja, ela está dizendo assim, existe um nome, e esse nome não é Adonai, e esse nome é Sod, é a revelação, é um mistério, vamos dizer assim, né? Um mistério. É o oculto, a palavra Sod dá a ideia de oculto. Uma das interpretações da escritura, da Torá, é a interpretação Sod, ou seja, a interpretação daquilo que está oculto na Torá. Então aqui ele está fazendo uma paráfrase nesse sentido, né? João está fazendo uma paráfrase nesse sentido. Essa prostituta, ou seja, essa religião que ela esconde, é isso que ele está falando aqui, ela esconde coisas da humanidade, mas ela é uma prostituta. Então, onde que eu quero chegar com isso? Quando a gente volta para o nosso assunto, sobre o cristianismo, eu quero lembrar, outra vez, nós estamos falando de teologia cristã, não de pessoas, tá? Eu respeito cada indivíduo, até mesmo outras crenças, né? Eu respeito o indivíduo que é espírita, eu respeito o indivíduo que é muçulmano, eu respeito o indivíduo que é hindu, porque o ser humano é ser humano, a gente tem que avaliar teologias, a gente tem que avaliar são os ensinamentos religiosos, tá bom? Então, eu quero que a gente volte aqui. Existe uma apologia. Ferguson nos fala sobre Marcião. Marcião é um dos grandes mentores do cristianismo. Tá? Então, a gente vai ler uma passagem que o Ferguson escreve, né? Sobre o Marcião. Em Marcião encontramos extremos por parte do lado gentílico. Ele ocupava uma posição que se opunha claramente às raízes judaicas do cristianismo. Ele rejeitou o Antigo Testamento como escritura para a igreja e elaborou um Novo Testamento, composto por versões editadas do Evangelho de Lucas
e 10 epístolas paulinas, sem as epístolas pastorais. Ele omitiu ou alterou versículos, muitas vezes com critérios dogmáticos, por 5 livros. A teologia de Marcião é descrita como um evangelho paulino de graça exagerada. Vamos analisar aqui o que o Ferguson falou sobre Marcião. Olha só, Marcião ele diz assim: em Marcião nós encontramos gentil, né? Do lado gentílio. Ele ocupava uma posição, que ele tinha, essa posição dele era de total oposição ao judaísmo, ao povo judeu. Então é óbvio que qualquer pessoa que se oponha a alguém, ela não vai assinar embaixo do que aquele alguém fala. Tá? Então ele tinha uma oposição tremenda ao povo judeu. Então ele vê aquilo que ele chama de Antigo Testamento, que nós vamos ver que é também um jogo de palavras. Não existe no meio judaico a palavra Antigo Testamento, nem no meio judaico existe as palavras Novo Testamento. Foram invenções dos gentios para justamente romper os laços com Israel. E aí ele diz o seguinte: ele rejeitou, olha, está assim, ele rejeitou o Antigo Testamento, ou seja, o Tanakh, e ele elaborou o Novo Testamento. Veja, olha só as informações que o Ferguson está dizendo aqui. E ele editou, olha, presta atenção, ele editou o Evangelho de Lucas, ele editou as 10 cartas paulinas, né? E ele omitiu ou alterou versículos, e muitas vezes com critérios dogmáticos, ou seja, ele alterou para quê? Para que o dogma que ele defendia fosse visível então para o leitor, né? Que virasse um ensino para o leitor. E aí diz assim: a teologia de Marcião ela é descrita como um evangelho paulino de graça exagerada. Então notem que no meio cristão diz o seguinte: agora é a era da graça, né? Antigamente era a era da lei, agora é a era da graça. Nós somos salvos pela graça, agora abunda a graça, e com Jesus veio a graça. Tudo é assim. Aí o cristão ele começa a pensar dessa maneira, né? Ele compacta isso e ao mesmo tempo ele divide, ele faz uma dicotomia. Então se eu estou vivendo a era da graça, a outra não era a era da graça. Se o Novo Testamento é a era da graça, o Velho Testamento não é a era da graça. Se hoje eu estou vivendo pela graça, então não tem nada a ver com o Torá. A ideia do Marcião é justamente essa. Por isso que ele exagerou a ideia de graça. E para isso ele precisava modificar as escrituras, né? Ele não poderia, por exemplo, manter a mesma Bíblia, os mesmos textos, se os textos iriam provar o contrário. Eu digo abertamente, olha gente, eu estudei teologia por anos, eu conheço a teologia cristã, antes de eu voltar a fazer a minha techuvá, eu servi ao cristianismo, então eu conheço exatamente o pensar do cristianismo, os ensinos do cristianismo, os dogmas do cristianismo. Eu sei exatamente qual é o que se ensina para se criar tal resultado na mente do que se torna cristão, né? Então eu posso dizer abertamente, o cristianismo, a teologia cristã é uma mentira, é uma heresia, tá? E olha só, foi Marcião e Inácio que introduzem o conceito de Novo Testamento e o próprio termo cristianismo. Então foi esse mesmo Marcião e o Inácio, eles é que inventam, né, essa terminologia de cristianismo e de Novo Testamento. Aí vem o Clemente de Alexandria e o Tertuliano, e eles criam a expressão daí para frente Novo Testamento. Se antes eles tinham criado, o Marcião e o Inácio criaram o conceito, o Tertuliano e o Clemente, eles passam então a usar a ideia de um Novo Testamento. Então surge aí essa divisão, Novo Testamento e Velho Testamento, justamente para imprimir na cabeça entre aspas, do fiel, a ideia de que existe 2 testamentos. E mesmo, veja bem, até a palavra testamento é errônea, porque não existe testamento na Bíblia, existe aliança, Brit. Então nós teríamos a Brit Hadashah, que eu chamo de Novo Testamento, que na verdade a tradução literal seria a renovação da aliança. Renovar a aliança com quem? É só olhar Jeremias, ele fala isso, que nos últimos dias a Adonai, através do Messias, é claro, mas a Adonai iria renovar a aliança com Israel e com a casa de Judá. Não é com os gentios, porque os gentios não tinham essa aliança.
Ele renovaria a aliança, ou seja, se existisse um Novo Testamento, esse Novo Testamento seria para Israel e para Judá. Ah, mas e os gentios? Os gentios que iriam, vou usar a terminologia comum no cristianismo, os gentios que iriam se convertendo, eles iriam adentrando a Israel. É o que Paulo diz de o enxerto do galho na oliveira principal. Ou seja, Deus nunca desistiu de Israel, e todo mundo que se converte tem que ir para Israel, não literalmente na geografia, entendeu? Não que tem que ir para o país Israel, mas tem que adotar o mesmo princípio de vida de Israel, que é a Torá, um único Deus, e viver de acordo com o Deus de Israel. Não existe o Deus do cristianismo, existe o Deus de Israel. Tá? Aí olha só, Inácio, ele lançou os fundamentos e a base para que se chame então hoje de cristianismo. Então tudo aí está muito, é um jogo de interesse muito grande. Veja bem, vou ler o texto aqui. Tendo em vista as fortes reivindicações de Inácio a favor de um único bispo e o desenvolvimento posterior de uma organização eclesiástica, vale notar que para ele o bispo ainda era congregacional e não diocesano. Trabalhava com os presbíteros na posição de líder, como cabeça entre os iguais, e não ocupava o cargo por motivo de sucessão apostólica. Aí olha só, para ele, precisava criar a figura do bispo. O que é a figura do bispo? É o que vai ser o papado depois. Porque se eu coloco uma autoridade máxima em um bispo, o bispo dos bispos, então eu, se eu for seguir o cristianismo, eu tenho que me submeter à teologia que esse bispo vai dar. Já repararam? É como se é a típica visão satânica, né? A Nahash, a serpente, fala para Havá o quê? Não, falar que Deus disse que você não podia comer é porque ele não quer isso, porque ele não quer aquilo, blá, blá. Não, pode comer sim. Ela vai lá e come. Ou seja, o que o cristianismo, a teologia cristã faz é exatamente o papel da Nahash. Convence a pessoa de que a Torá não é necessária. E lembrando que a árvore da vida é a própria Torá, né? Que a gente tem lá no Éden, certo? E agora, nós temos a ideia de que eu preciso de um bispo que coordene toda essa doutrina que será necessária para formatar a cabeça do cristão, tá? E ele chega, né? Ele chega a afirmar que deve se obedecer a esse bispo. E que seu bispo, estou lendo o texto aqui da história da igreja cristã, tá? E seu bispo presidindo no lugar de Deus esteja unido ao seu bispo. Veja o seguinte, presidindo no lugar de Deus. É escrito dele, gente. Ele mesmo está dizendo isso. Imagine, o bispo tem autoridade de Deus. O que ele quer dizer com isso, gente? A ideia é de que se eu conseguir enxergar que aquele bispo ele é autoridade divina, então eu vou obedecer a ele. E o que ele falar está falado. Aí, com o rompimento da igreja evangélica, que virou protestante, depois da igreja evangélica, da igreja católica, se rompeu a idolatria. Mas reparem que a figura do pastor ainda é a autoridade máxima nas igrejas evangélicas. Então, o pastor, ele é como se tivesse a palavra de Deus, né? Ele é o que dá o norte. E aí cria na cabeça dos seguidores de que o pastor falou. O pastor ensinou, o pastor disse isso, o pastor falou aquilo. Ou seja, as pessoas não têm mais a prática de examinar as escrituras e até discordar do pastor. No meio judaico, o rabino, ele tem vamos dizer assim, uma autoridade, entre aspas, teológica, mas ele é questionável. Eu posso questionar o rabino, eu posso debater com o rabino. É claro que a minha argumentação tem que ser fundamentada para eu poder debater com ele. Quando a gente lê o Talmud, a gente vê exatamente isso. Os diversos rabinos da época, os sábios da época, discordando entre si. Por quê? Ninguém tem a verdade absoluta. A verdade absoluta é a palavra de Deus. Mas quando se gera o cristianismo, se gera já a ideia do líder que vai doutrinar o povo. E é aí que começa o perigo, tá? Aí quando eu vou analisar esse texto que eu falei agora, eu quero que você preste atenção em alguns termos que são introduzidos para justamente fazer as pessoas acreditarem, né? Ele diz assim: também vos digo que sois uma pedra. Vamos ver o texto de Mateus, tá bom?
Mateus 16, 18. Também vos digo que sois uma pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Sheol, né, que é traduzido como inferno, não se fecharão sobre ela, não dominarão, não me lembro como é que está mais nas outras traduções, não prevalecerão contra ela. E aí você tem o seguinte, sobre essa igreja, sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja. Aí você olha, tem igreja aqui, Pedro? Eu estou lendo aqui no Evangelho de Mateus, está falando em igreja. E aí está falando assim, as portas do Sheol, né, que é traduzido como inferno, não prevalecerão contra ela. E aí parece que Jesus está dizendo o seguinte, eu vou edificar a minha igreja. Então a ideia é de que Jesus deixou de lado Israel e passou a edificar um outro grupo religioso que é a igreja. Então, quem lê, ele sai repetindo isso. Eu li Mateus 16, 18, quando ele conversa com Pedro lá e pergunta, vocês dizem, quem diz que eu sou? Aí o Pedro diz, tu és o Filho de Deus, né? O Filho de Deus vivo, o Messias. Aí ele diz assim, olha, é sobre essa pedra que eu vou edificar a minha igreja. E aí, elas não prevalecerão, o inferno não prevalecerá sobre ela. Aí você olha, o próprio Jesus está falando isso, mas não é isso que está no texto. Entendeu? A jogada é tamanha, a mentira é tamanha que eu preciso deslocar palavras para poder justificar os dogmas, as doutrinas. Eu quero que você preste atenção que a kahal, que é a palavra hebraica que foi usada para depois fazer a tradução grega eclesia e depois igreja em português, kahal, vou botar assim em português, tá? Kahal, que é igreja. Kahal sempre foi a palavra usada para Israel. Sempre. Quando você pega as escrituras sagradas, Kahal é sempre uma expressão usada para a congregação de Israel. Então, e aí quando eu vejo assim, ele dizendo, vou edificar a minha igreja, eu crio na minha mente, se eu sou alguém que não tem conhecimento das escrituras, uma ideia errada. E ele também não diz edificar a minha igreja. Tá? Por quê? Porque existe uma coisa muito interessante. Ele fala assim, oikodomezo, que em grego, significa vou refazer, vou reconstruir, tá, a minha congregação. Tá? Então, na verdade, ele está falando o quê? Com essa declaração que você fez aí, eu vou restaurar, tá? Eu vou reedificar, eu vou reconstruir, melhor dizendo. Tá? Eu vou reconstruir a minha Kahal, que é Israel. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte, olha, com essa declaração, Pedro, de que você reconhece que eu sou o Deus vivo, o Messias, é a partir disso que eu vou reconstruir Israel. É isso que o texto quer dizer. Jesus está dizendo abertamente, através dessa declaração, eu vou reconstruir Israel. Não tem nada a ver com o cristianismo, mas na cabeça das pessoas que não conhecem, eles vão achar que sim, tá? Porque a tradução fala isso, tá? Então é preciso que eu entenda que esse reconstruir, esse restaurar, né, o meu Kahal, tem ligação com o texto de Jeremias, né? Está nos últimos dias, né? Eu vou unir as duas casas, Israel e Judá, eu vou restaurar a casa de Israel. Então aqui ele está dizendo abertamente, com essa declaração de que você reconhece que eu sou o Deus vivo, o Messias, eu vou restaurar a Kahal, a Israel. Então eu tenho que fazer essa ligação, senão eu vou achar que é um outro grupo religioso, tá? Então não tem nada a ver com igrejismo, com teologia cristã. A outra ideia de convertido é muito comum hoje em dia, você fala assim, fulano se converteu. Aí quando você ouve isso, fulano se converteu, o que você entende? Fulano está numa igreja. A própria ideia foi distorcida para que você pensasse assim, né? Você não, eu digo, as pessoas pensassem assim, né? A palavra converter no hebraico é techuvá. Techuvá significa voltar para Deus. E como é que eu volto para Deus? Então como é que eu me converto para Deus? Obedecendo a Torá. Porque a Torá é o meio pelo qual eu sei que eu estou ligado a Deus. Não existe outra possibilidade. Não, mas a minha ligação é através de Jesus. Mas Jesus é a própria Torá. Eu lembro que eu fiz o vídeo sobre João 1, né? No princípio era a palavra, né? A palavra estava com Deus e Deus é a palavra. O próprio Jesus, ele tá fazendo essa identificação. Eu sou a própria palavra viva. Ou seja,
ele é a aplicação da Torá. Então, quando eu vejo que existe essa jogada de palavras, é muito interessante. Então, vejam que você poderia me perguntar, tá, mas como é que se chamava então as pessoas no primeiro século? Ele não era cristão? Como é que se chamava? Ninguém se chamava como se fosse o novo grupo do Bolinha. Ah, ali é os judeus que não creem em Jesus e aqui é outro grupo que nós vamos chamar o grupo tal. Tá? Eles eram identificados pelos de fora como os nazarenos. Tá? E isso porque a palavra nazareno significa separado e que frutifica. Tá? Os dois sentidos da palavra. São aqueles que se separaram, mas não no sentido de separaram de Israel, no sentido de se separaram para Deus. Né? Eles deixaram o pecado e se separaram para Deus. E é óbvio que a identificação de frutificar está na relação que eles, a partir dali, começam a produzir frutos. Lembra do fruto do Espírito, né? em que Paulo fala em Gálatas? Há uma mudança comportamental e há uma mudança de alcance de pessoas. Então, o que a gente está vendo aqui é que, se eu vou responder diretamente, como se chamavam as pessoas no primeiro século que se convertiam a Jesus? Nazarenos. Os judeus também, Pedro? Principalmente os judeus, porque essa palavra que gera em português a palavra nazareno, ela é hebraica. E os gentios que se convertiam, ou seja, que faziam techuvá, eles passavam a conviver com os judeus e eles também eram reconhecidos como nazarenos. Ou seja, no primeiro século não existia ninguém sendo chamado de cristão. Ah, não, mas tem os de Antioquia lá, Pedro, que eu vi o texto. Gente, quem chamou as pessoas, os gentios de Antioquia, foram os próprios gentios de Antioquia. Os próprios gentios de Antioquia começaram a rotular aqueles de Antioquia que serviam ao Messias como cristãos. Mas não é uma classificação geral ou bíblica. É uma identificação local. Né? É como se dissesse, nós aqui do Rio Grande do Sul somos os gaúchos. Mas então eu não sou brasileiro? Não, claro que eu sou brasileiro. Entendeu? É que dentro dessa cultura daqui, eu sou gaúcho. Então, dentro da cultura de Antioquia, passaram a chamar aqueles ali de cristãos, de cristiane. Mas não tem nada a ver como se fosse dois grupos, tá? E reparem que a gente vai ter, o próprio Epifânio, ele vai dizer uma coisa muito interessante, tá? O Epifânio é um desses sujeitos que vai formatando, criando o cristianismo. Mas ele diz assim, mas estes sectários, se referindo aos judeus que creem em Yeshua como Messias, ele diz assim, mas esses sectários não se chamam cristãos, mas nazarenos. No entanto, eles são simplesmente judeus completos. Eles usam não só o Novo Testamento, mas também o Velho Testamento, como fazem os judeus. Eles não têm ideias diferentes, mas confessam tudo exatamente como a Torá proclama. Ele usa a lei, né? Como a lei proclama e a maneira judaica, exceto para a crença no Messias. Eles têm o Evangelho de acordo com Mateus e a sua totalidade em hebraico, pois é claro que eles ainda preservam isso no alfabeto hebraico, como foi originalmente escrito. Isso é o próprio Epifânio está falando. Só que ele está falando, vocês repararam que existe um teor de raiva ali, ele fala assim, esses sectários, esses hereges, né, esse pessoal dessa seita, eles não se chamam de cristãos, eles se chamam de nazarenos. E eles falam assim, eles são simplesmente judeus completos, ele está falando ali, ou seja, eles continuavam sendo judeus, não abandonaram a Torá. Aí ele fala, eles usam o Novo Testamento e o Velho, porque na cabeça do cristão tinha que ter essa divisão, mas para o nazareno não existia divisão, é o cumprimento, né? A Brit Hadashah é o cumprimento da profecia de Jeremias. E aí eles falam o seguinte, eles mantêm tudo exatamente igual, como eles fazem como os judeus, eles não mudaram nada. Exceto que eles creem no Messias. E outro detalhe que ele fala aqui que é interessante, e eles leem Mateus em hebraico, ou seja, não usavam uma tradução grega. Por quê? Porque a tradução grega não tinha lógica para o judeu que, entre aspas, vamos botar assim, se convertia, né, fazia techuvá em relação ao Messias. Por quê? Porque o texto hebraico ele é verdadeiro. O texto traduzido para o grego, ele tem dois nuances. Ele tanto não tem a verdade não digo assim, isso, claro que não estou desfazendo de toda a tradução, né, mas eu digo de partes da tradução. Algumas partes da tradução não seguem o pensamento judaico, a cultura judaica, por isso dão uma ideia errada. E outra parte foram traduções
tendenciosos. Todo mundo acha em seguida que o pessoal começou a escrever os evangelhos, as cartas de Paulo, já saía na livraria para comprar. Não, levou 12 séculos para as primeiras traduções chegarem às mãos da humanidade. Então repare que nesse tempo todo houve tanta mudança nas traduções, que você vai ver com muita tendência, tá? Outra coisa que a gente pode ver é a seguinte: o cristianismo foi criado com o objetivo, presta bem atenção, e interesse de ser oposição à fé judaica, procurando estabelecer uma nova religião, rebelando-se não só contra Israel, bem como a Torá, ou seja, disfarçadamente contra Deus. Não é à toa que é chamado de a grande prostituta no livro de Sefer HaHazon, tá? No livro de Apocalipse. Tá? Por quê? A prostituta, ela é símbolo de algo que foi adulterado, é uma adúltera. Então, quando o cristianismo foi criado, ele foi criado para ser uma adúltera, uma prostituta. Ele abandonou a fidelidade à Torá e criou um novo dogma, certo? Aí se criou, por exemplo, vou falar mais algo aqui para nós aqui, a questão da trindade, né? O Tertuliano, ele combate injustamente a maioria dos crentes, ou seja, ele fala o seguinte: o simples fato de não chamarem de não sábios, nem de idosos, constitui a maioria dos crentes. Ficam assombrados com a dispensação dos 3 em 1, no sentido de que a sua própria regra de fé os afasta da pluralidade de deuses para um único e verdadeiro Deus. Não compreende que, apesar dele ser o único e verdadeiro Deus, ele deve ser crido em sua própria economia. Eles estão constantemente nos atacando, dizendo que somos pregadores de 2 deuses e de 3 deuses, enquanto eles mantêm preeminentemente o crédito para eles mesmos de serem adoradores do único Deus, tal como se a unidade em si, com suas deduções irracionais, não produzisse heresia. E a Trindade, racionalmente considerada, constitui a verdade. Nós, dizem eles, mantemos a monarquia, ou o único governo de Deus. Está no livro de Praxeas, tá? No capítulo 3. O que ele está dizendo aqui? Esses judeus, esses nazarenos, eles não aceitam a ideia da Trindade. E olha que já estamos no 2º século, já saímos do 1º século. Já não estamos mais na era apostólica, nós já estamos partindo do 2º século. Eles dizem, esses judeus que creem no Messias, eles não aceitam essa ideia da Trindade. Eles mantêm a ideia do monarquismo. O monarquismo é a ideia de um Deus que governa tudo, um único Deus que governa tudo. Ali vocês viram que eu falei a palavra, falar economia. O que é oikonomos? É a maneira de você administrar a casa, né? Você administra a realidade. Então diz o seguinte: eles não aceitam, eles nos chamam de adoradores de 2 deuses e de 3 deuses. Por quê? Porque os nazarenos nunca aceitaram a Trindade, nunca. Então, de você dizer que os cristãos do 1º século já acreditavam na Trindade é outra heresia, outra mentira. Tá? Isso é muito sério, gente, porque crer na Trindade, como ela é ensinada no cristianismo, é não só uma aberração, mas como uma heresia, uma ofensa ao próprio Deus. Tá? É uma ofensa à Torá. É grave, isso é heresia, é grave. Vou repetir, é grave. Tá? Ele diz assim, olha, esse próprio texto dele fala o seguinte: olha, os nazarenos, eles simplesmente pregavam que Adonai é um. Pronto. Tá? E aí, isso mexia muito dava raiva neles. Tá? Então, olha só, o Tertuliano, ele descreve esse pensamento da multidão de discípulos da seguinte maneira: eles mantêm que só há um Senhor, o Todo-Poderoso Criador do mundo. Ele diz que o próprio Pai desceu até a Virgem, foi ele mesmo nascido dela, ele mesmo sofreu, e ele, de fato, foi ele mesmo, Jesus Cristo. Está escrito em Contra Praxeas, capítulo 1. No curso do tempo, então, o Pai verdadeiramente nasceu, e o Pai sofreu, e o próprio Pai, o Senhor Todo-Poderoso, a quem em suas operações, eles, os monarquistas, declaram ser Jesus Cristo. Contra Praxeas, capítulo 2. É claro que ele está usando as palavras dele. O pai fez isso, o pai aquilo. A visão dos nazarenos é que Deus é um. Tá? E que o Espírito Santo é uma revelação de Deus. E que o próprio Jesus Cristo é uma revelação de Deus. Tanto é que lá em Mateus diz assim: ele será chamado Yeshua, que significa Deus salva.
E ele diz assim, e ele será chamado também de Immanuel, Deus conosco. Ou seja, ele está dizendo abertamente por que Jesus recebe esse Shem, esse nome. Porque ele é Deus. Ah, mas então a segunda pessoa da Trindade? Não, ele é o próprio Deus, está lá. Você vai para o texto de Echiarro e de Isaías, você vai ver que é Deus vindo ao homem, cumprindo a ideia do tabernáculo. Por que tinha que se construir o tabernáculo? Aquele santuário móvel, né? E depois o santuário fixo que foi o templo. Por quê? Porque Adonai tinha dito, eu habitarei no meio de vocês. Aí Levítico fala assim, eu andarei no meio de vocês. O próprio Adonai. Ele não está dizendo assim, eu vou mandar meu filho que vai andar no meio de vocês. Ele está dizendo, eu vou andar. Então, a visão de um pai, de um filho, de um Espírito Santo, não são três deuses, ou três pessoas com essência divina. Não, é a manifestação de Deus. Da maneira que, notem que quando a Miriam, né, rotulada de Maria, traduzida como Maria, ela fala, como pode ser isso? Eu sou virgem, nenhum homem me tocou. E o que o Malach fala para ela? Não te preocupes com isso, porque é o Espírito de Deus que está sobre você é que vai gerar esse filho. É divino, entendeu? Então é uma afronta de que a Trindade. O próprio Tertuliano ele reconhece a concepção de que o Eterno é ser um, manifestando-se como Pai, Filho ou Espírito, que é fruto da fé judaica, ou seja, que representa o pensamento dos judeus nazarenos. O próprio Tertuliano ele reconhece isso, ele diz, olha, os judeus eles pensam dessa maneira, eles ensinam dessa maneira, eles creem dessa maneira, que o Eterno é um. Não é à toa que nós falamos todos os dias, 3 vezes ao dia, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Adonai é um. Tá? Eu vou só ler mais uma passagem aqui, a gente para porque tem muito assunto para a gente debater. Tá? Porém, o Tertuliano ele critica o conceito judaico. Ele diz assim, mas essa doutrina sua dá testemunho à fé judaica, no qual essa é a substância. Acreditar tanto na unidade de Deus que recusa a reconhecer o Filho ao lado dele, depois do Filho o Espírito. Pois eles, adeptos da fé judaica, negam o Pai quando dizem que ele é o mesmo que o Filho. E eles negam o Filho quando eles supõem que ele seja o mesmo que o Pai. Está em Contra Praxis, no capítulo 31. O que ele está dizendo é o seguinte, eles não aceitam os nazarenos que viveram, né, no primeiro, segundo séculos, que eles não aceitam a ideia de trindade, porque era algo totalmente contrário à Torá, certo? Então eles não aceitam, qualquer novidade doutrinária não seria aceita. Então o Tertuliano fica indignado com isso. Então ele mesmo deixa isso dado. Os próprios nazarenos não aceitam essa ideia de trindade. Tá? Agora eu vou explicar para vocês aqui a palavra nazareno para fechar o vídeo. Mas olha lá, o nome nazareno, a gente vê assim em Echiarro, em Isaías, no capítulo 11, de versos de 1 a 4, a gente vai encontrar um texto bastante conhecido. Eu vou ler para vocês aí. Do tronco de Ishai, que é Jessé, sairá um rebento, Netzé, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito de Adonai, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor de Adonai. Deleitar-se-á no temor de Adonai, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro de seus lábios matará o perverso. Vocês viram aí que eu dei um destaque, né? Do tronco de Ishai, que é Jessé, sairá um rebento, Netzé, em hebraico, tá? Eu quero que você veja, aí o que significa isso? Um renovo, né? Um renovo, ou seja, não é um novo. Preste bem atenção na palavra, não é um novo, é um renovo, ou seja, um Hadashah, tá? Por isso que é o nome Brit Hadashah. Aí, ó, Netzé, tá? Da onde vem a palavra nazareno, provém desse radical do verbo natsá, tá? Que tem o significado de quê? De guardar, de cumprir, de vigiar. Então, quando eu vejo aqui o verbo natsá, eu tenho a ideia de que um nazareno é aquele que guarda, que cumpre e que vigia a Torá. Tá? Olha só que interessante. E ele é muito usado no Taná para expressar exatamente a guarda e o cumprimento dos mandamentos da Torá. Então, por tabela, né, nazareno é aquele que cumpre a Torá, é aquele que guarda, né, aquele que é fiel à Torá.
tá? Eu vou só citar vocês aqui e a gente para, tá? Com a raiz desse verbo natsá, para você ter uma ideia. Todas, lá em Salmos 25:10, todas as veredas de Adonai são graça e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Todo mundo sabe que a aliança é Brit, né? Testemunho é Edut, que é a Torá. A Torá é formada também por Edut, né? O Hukim, Edut, tá? As próprias mitzvot, vamos dizer assim, né? Então, o que ele está dizendo é o seguinte, que aqueles que guardam, né, a aliança e o mandamento, é o verbo natsá. Então ele está vendo aqui que quando eu uso esse verbo para mim, esse substantivo para mim, nazareno, eu estou literalmente dizendo que eu sou aquele que guarda a aliança de Deus, né? E aí, no Salmo 119:2, bem-aventurado os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na Torá de Adonai, bem-aventurados que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Os que guardam, tá? É o mesmo verbo. E assim, é muito comum esse verbo lá no Tanakh. Tem muitos textos para vocês terem uma ideia, tá? E ele sempre é usado em conexão com a Torá. Sempre que você olhar o Tanakh, esse verbo é usado em conexão com a Torá. Então a razão disso é que Netzarim, que é plural de Netzar, que é nazareno em português, são os guardiões da Torá, poderíamos dizer assim. São aqueles que guardam, que obedecem, que se submetem à Torá, tá? Então, a ideia é muito clara, de que é o guardião, que é o vigia, que é o sentinela, que é o que obedece e que frutifica nesse sentido, porque é um renovo que sai daquela árvore aí, né, daquele galho, e que vai frutificar nesse sentido. Ou seja, ele faz uma techuvá, ele volta para Adonai com toda a sua força, com todo o seu coração, com toda a sua alma, para a Torá de Adonai, e isso caracteriza um nazareno. Tá? Então, no outro vídeo nós vamos falar sobre a apostasia, né? Como se deu esse afastamento, que Paulo diz lá nos últimos tempos, né? Surgirão os apóstatas, né? Muitos se apostatarão da emuná, apostatarão da fé, e as pessoas acham que está falando lá além da nossa época agora, mas ele já está falando depois dele, gente, tá? Apostasia. Então vou parar aqui, espero que você tenha adquirido mais conhecimento, mais entendimento e mais fundamento para a sua fé, né? Para você ser verdadeiramente um natsá, um guardião da Torá. Que a Adonai te abençoe, te guarde, a ti e a tua família. Um beijo no coração de vocês.